baobá é uma árvore, né, que vem do continente africano, né, vem também da região de Madagascar, mas ela é característica do continente africano e vem com a diáspora, né, vem com esse tráfico dos viventes, chega no continente americano. Em alguns lugares específicos ela tem. Ela é uma árvore que, quanto mais velha ela fica, mais ela cresce, ela dura muito tempo. Então ela se tornou um símbolo assim da questão negra, né? Então o baobá passa a ter esse simbolismo, né? E a partir daí a gente busca a ideia de nossas raízes, de pensar a origem, ancestralidade. O baobá ele reverencia tudo isso, né? Então por isso que a gente pensou no nome baobá, que era para discutir com o passado e com o presente. Na verdade, a ideia do baobá ela surgiu com... O Wellington ele já tinha tido uma experiência anterior de tentar montar um grupo de pesquisa, né? Tentar colocar, reunir pessoas para debater e ter essa discussão, né? Conversar. Mas eu acho que naquele momento ele ainda não tinha, né? Eu não conhecia naquele momento, e acho que ele teve algumas reuniões com algumas pessoas, mas acabou não vingando, né? E a gente se conheceu num colégio, né? Ele é professor de história. No colégio também, né, no momento eu dava aula também no colégio como professor de história, e depois eu passei para sociologia e filosofia, e aí, cara, rolou uma afinidade ali pelas discussões que envolviam tanto os interesses de pesquisa dele como os meus interesses também, né. O Wellington ele tem toda uma relação com o samba, né, tem toda uma afinidade musical aí de querer conhecer e entender esse aspecto da negritude na música, né? Então tanto o jazz quanto o samba, né? É uma coisa que ele conversa, fala bastante. E da minha parte tem a relação com a minha pesquisa, né? Eu comecei a trabalhar com o movimento negro, comecei a trabalhar com o pensamento negro, né? É uma coisa que tem me interessado muito nisso daí, né? Como que essas lideranças, né? Elas têm se colocado também como, né, pensadores, né, como intelectuais, tanto no cenário brasileiro como no cenário, né, internacional, assim. Então logo que eu conheci o Daniel, a gente já meio que cruzou o olho assim e sabia que tinha muita coisa para falar, né? Então na época eu estava até pensando num grupo de estudo sobre escravismo moderno, estava lendo umas paradas, ele estava afim, mas ele estava fechando o mestrado dele, não dava tempo. E começou a ter umas reviravoltas na minha vida, eu comecei a me preocupar mais com a questão da onde vem a ideia de identidade nacional no Brasil, que até hoje eu não sei, né? E acabei caindo no estudo de samba, e aí comecei a estudar, a questão negra começou a aparecer muito forte, né, no estudo de samba, começou a mexer muito com a minha ideia e com a dele, né? E ele também estava afim de querer pesquisar isso, a gente começou a bater umas leituras junto, e falou, a gente precisa conversar com mais gente, precisa falar sobre, né? E também de uma percepção nossa da situação que estava, assim, porque a gente vê a discussão de raça, mas ela tem que estar interseccionada com a questão de gênero e de classe. E a gente via que muitas vezes ela pendia para a questão identitária ou pendia para a questão de classe e ficava... Então a gente queria criar uma conversa sobre esses pontos, né, que pautasse sempre esses três fatores, raça, gênero e classe. E aí das nossas conversas, tudo que a gente tinha, né, era um momento que a gente sempre tirava ali entre as aulas para conversar, bater um papo, né, e vinha, né, ideias que iam a gente conversando, ali tal coisa, né, pô, ali também, pô, então tá, o que você achou? E aí a gente sempre desenvolvendo esse papo, e eu acho que ali naqueles momentos ali já tinha uma afinidade assim que a gente depois quis ampliar, quis levar pro grupo, né, e aí ele já tinha falado, pô, cara, já tentei fazer um encontro, né, vamos tentar organizar isso daí, né, e aí as coisas foram meio que, né, a gente foi se jogando, né, e tentando ampliar essa relação ali que a gente já construiu naquele momento. Então o baobá ele surgiu mais ou menos disso, né, de uma relação de amizade ali e de uma necessidade da gente se entender, né. Eu acho que aí tem uma questão também que é bem particular, né, minha e do Wellington, assim, né, de entender essa negritude num momento, né, num momento mais tardio, assim, da nossa vida, né. Eu acho que isso é algo muito, como que eu vou dizer, assim, por exemplo, essa questão dos negros de pele clara, né, que a gente tem, né, de repente um dia você se olha, né,
E aí no caso do Brasil, como essa questão do racismo que é estrutural, ela é ditada pela cor da pele, né? Então muitos desses processos de racismo que a gente tem, né, a gente acaba, né, às vezes não percebendo ou não sentindo, né, como, né, um negro retinto, né, ele sente na nossa sociedade, né? Então tem todo um debate que passa por isso, que né, a gente também tenta colocar, tenta discutir, né, que é o debate da miscigenação, né, que é algo muito claro, muito caro pra gente, assim, né, pra nossa sociedade brasileira como um todo. Eu conheci o Baobá pelas redes sociais, né? Hoje em dia as mídias sociais é uma das forças dos grupos que estão procurando se fortalecer uma discussão, empoderar uma população. Então o Baobá surgiu, eu conheci o Baobá através do Facebook, numa divulgação do Wellington e do Daniel, chamando a população de modo geral, mas tinha uma temática racial muito marcada na divulgação do trabalho deles e aberto a todas as pessoas. Eu tomei conhecimento do grupo através de mídias sociais. Na verdade, a minha namorada, ela viu na internet o surgimento do grupo, que era um grupo de estudos negros, e eu estudo as questões étnico-raciais já há um bom tempo, desde a minha graduação em História, né? E antes disso, eu já tomava parte em grupos antifascistas, antirracistas, porque eu faço parte do movimento punk anarquista. E dentro do movimento punk anarquista existe uma fala muito forte contra o racismo. E por conta disso, eu fui me apropriando, me educando enquanto um branco antirracista. Principalmente pelo fato de que a sociedade que eu almejo, uma sociedade altamente equitativa, e essa fala discriminatória que existe no Brasil, que é muito forte, é muito importante de salientar isso, que o Brasil é o país mais preconceituoso e racista que existe no mundo. E eu, na minha condição enquanto homem branco, eu percebo muito uma certa passividade de outros brancos, e percebo também toda uma construção em que favorece essa gama de privilégios, né? Então acho que isso é uma das características desse grupo, né? Que pretende tornar uma linguagem que às vezes fica muito presa na academia, nos discursos dos pesquisadores, da literatura, e às vezes não chega para a população de modo geral. Então esse é um grupo que é aberto a todos, jovem, adolescente, homens, mulheres, brancos e negros, para as pessoas, nesse momento tão difícil do país, o que a gente costuma, já conversou aqui, para um momento de nos aquilombar. Então, assim, esse é um quilombo urbano, né, que está se formando aqui nessa cidade de Sorocaba. É assim que eu vejo o Grupo Baobá. Pessoalmente, eu não quero ter privilégio nenhum. Eu quero igualdade para todas as pessoas. E isso me levou a estudar a história da África, isso me levou a ter contatos com grupos e pessoas do movimento negro, de uma forma geral. E isso acabou me levando para um estudo sobre a branquitude. Então, eu tomo parte nesse grupo aqui, né? É um grupo que tem uma proposta de estudar o negro, e no momento que eu estudo o elemento negro, eu observo, eu consigo trazer e ter um parâmetro de qual é o meu papel na construção dessa equidade enquanto uma pessoa branca. Eu ainda estou no processo desses estudos sobre branquitude. É uma questão bastante complicada, porque é se olhar no espelho e entender que tudo que me respalda está ancorado, ou melhor, escorado por séculos de opressão e de muita dor de uma população gigantesca. E isso faz com que eu
vem a questionar essa construção, como que os brancos eles conseguem ser tão permissivos a essa condição do racismo. Por quê? Afinal de contas, se a Europa e os brancos de uma forma geral, eles inauguraram diversos pensamentos que eles são os pilares do que nós entendemos hoje como democracia, como ética, então, como que isso ainda permanece? O que ocorre para que isso se dê, né? Como que de repente nós temos 45 milhões de brasileiros que dizem sim para uma construção de uma sociedade extremamente segregadora. Então, o meu intuito aqui no grupo é adquirir conhecimentos para, nos ambientes brancos onde eu acabo frequentando, onde eu tenho uma entrada muito mais fácil, eu procurar desconstruir isso. Então eu penso assim que e sinto que o meu trabalho ele é destruir o racismo enquanto branco entre os brancos, ter essa fala mais efetiva mesmo, porque quando você ouve uma pessoa negra se queixando de uma opressão que ela sente, para muita gente branca isso é lugar comum, tipo, já esperava isso, um negro politizado, ou um negro que se põe a falar de política, é óbvio que ele vai defender, é racismo reverso. Agora, quando é um branco falando sobre outra questão, eu percebo que traz um outro panorama. É uma outra leitura de uma luta antirracista. Eu entendo meu papel aqui dentro, não como protagonista de uma luta, até porque, como eu falei, sendo homem e sendo branco, eu estou respaldado com uma série de privilégios. Mas desses privilégios eu não quero tomar parte. Durante a minha adolescência inteira, por mais que todos os meus traços de negritude tivessem em mim, né, eu tive sempre um cabelo black power, né, depois eu cortei, mas assim, isso estava presente de alguma forma na minha identidade, né, estava em mim, mas não havia um reconhecimento, né, disso dentro desse contexto, e eu acho que um reconhecimento político disso, né. E é um debate que eu acho que eu, pelo menos, tanto eu como o Wellington, a gente, né, começou a perceber que foi um processo mesmo, né? Foi um processo de se reconhecer enquanto, né, reconhecer sua negritude, né, reconhecer-se enquanto homem negro na sociedade, ver esses processos de racismo, né? E aí é muito louco porque é aquela coisa de você volta, né? Você volta a pensar tudo que você passou e fala, poxa, não era só uma brincadeira aquilo, né? Aquilo era tal coisa, né? Tipo, aquilo que era tal coisa, não, aquilo foi um racismo que eu sofri em tal momento, né? Então, todo esse processo de reconhecimento que a gente passou, eu acho que a gente passa, né? E aí, num estágio, sei lá, por exemplo, eu tô com 31, agora que eu tô, né? De uns poucos anos pra cá que eu venho me entendendo mesmo, né? Falando, não, né? Politicamente falando, né? Intelectualmente falando, assim, nos trabalhos, né? Eu fiquei na faculdade e foram poucos os trabalhos, a minha atenção foi muito pouco voltada para essa questão do debate racial, né? E eu sinto isso hoje, né? Eu sinto isso porque era um momento que eu poderia estar ali, né? E me utilizar disso, né? E agora, né? Agora que eu voltei, né? A ter, né? A estar trabalhando com isso, né? Então foi algo que me motivou também a tanto discutir, a me jogar, né? E a trabalhar aqui para esse reconhecimento que é pessoal. Então tanto eu como o Wellington a gente tem essa relação, né? Com esse entendimento da nossa negritude, assim. Então parte dessas conversas foi o que fez a gente tentar se entender, a se colocar, né? A acolher um ao outro. Eu acho que rolou isso também, né? E aí o Baobá ele surge exatamente dessa perspectiva, né? De tentar trabalhar não só, né, com o entendimento desses pensadores, né? Ou de toda essa história, né?
que é uma história apagada, né? Tanto no contexto brasileiro também como, né, a história negra, né? A história pela perspectiva negra, né? De uma forma geral, né? Então toda essa perspectiva de resgate, mas também uma perspectiva de acolhimento, assim, a gente tá tentando colocar. Então ali é um espaço que as pessoas conseguem ganhar forças pro dia a dia, né? E a gente sai mais forte pro mês que vai começar, e com debate sério também. Acho que o ponto legal que seria um dia é que nós somos novatos ainda, né? Mas conseguir fortalecer cada vez mais, né? Ter um contato, todo mundo saber que existe grupos, né? De repente conseguir fazer uma conferência em Sorocaba com todos os grupos, com uma mesa redonda. Isso eu acho que é um sonho nosso, né? De fortalecer, né? Estar em espaços onde não se chegam, ir para a periferia, né? Projetos no Céu de Laranjeiras, por exemplo, tenho conversado com o Mel, que quem sabe a gente consiga ir para lá e dar estrutura para quem precisa, né? Da falta desse conhecimento mais qualificado, assim, digamos, né? Porque a internet tem muita coisa boa e muita fake news, né? Em todos os lados, e aparece. Vira e mexe, vem informação errada. Então, tanto o Wellington quanto eu, assim, a gente tem um vácuo, né? Um hiato aqui na região, né? Ele foi estudar fora, ficou 4 anos em Franca, eu fiquei, né, 6, 7 anos em Assis, e a gente se deu conta que, né, nesse espaço né, nesse momento a gente talvez não tenha acompanhado, né, todos os outros movimentos que tem aqui em Sorocaba, né? A gente tem pessoas discutindo isso, tem outros grupos, né? Tem todo um engajamento mesmo de um movimento negro aqui em Sorocaba, né? De pessoas que militam pela causa, né? E aí a nossa ideia era justamente, quando a gente começou a discutir o Baobá, né? A gente ficou pensando, poxa vida, né? A gente vai formar um grupo, né? Chamar pessoas para esse grupo, sendo que já tem algo aqui, né? E a gente sequer conhece, né? Então foi toda uma atenção que a gente teve, né? Para talvez não sobrepor questões, né? Não ter um conflito aí, né? Ao invés da gente criar algo novo, por que a gente não integraria algo que já possa estar acontecendo, rolando na cidade, né? Só que aí por outras contingências, né? Questão de trabalho mesmo, né? E de tempo, e por essa afinidade que a gente, né, ali já estava discutindo, a gente falou, não, a gente vamos construir isso, e aí na medida do possível a gente já vai caminhando junto em relação, em parceria com outras coisas que estão acontecendo, né? Então você tinha me perguntado em relação aos nossos objetivos mais futuros, né? O que a gente pretende. Eu acho que é mais no sentido de se alinhar, né? Se alinhar com todo esse movimento negro, né? Que tem em Sorocaba, com todas essas outras discussões, né? Com as pessoas que trabalham com essas questões raciais, né, com todo esse entendimento da negritude, da sua negritude aqui, né, tanto historicamente quanto nas políticas públicas, quanto nos atos públicos, né. Então é uma conversa que a gente sempre tem, assim, né, de que a gente tem que, para que as pessoas venham, né, né, participar com a gente do nosso grupo, a gente também tem que estar junto com elas, né. Tem um movimento mais universitário, né, tem uma galera que trabalha já com políticas públicas na periferia de Sorocaba, né? Então, tanto é que o Wellington tem um projeto musical que também já está se alinhando nesse sentido, né? Aproximando diálogos, né? Aproximando esse contato. Então, eu acho que futuramente, assim, além da gente consolidar mais essa discussão de forma mais orgânica, né? De trazer pessoas que já, né, para além da discussão racial, tem uma questão de amizade que envolve o grupo, né? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive a gente começou falando disso, né? Do quanto que é importante ali para você começar a discutir essas questões que são complexas, você ter um espaço mesmo que você sinta à vontade para falar, né? Porque você não vai falar só da conjuntura internacional sei lá, dos movimentos negros, não vai falar do racismo estrutural, você vai falar de si, né? Você está falando de si, você está falando das coisas que te afetam, né? No seu dia a dia, né? Racismo estrutural é isso, né? A gente vai discutir a estrutura, mas, né,
quando você olha para si, você está vendo, né? Você está sentindo todo o impacto, né? Todo o impacto de uma estrutura social ali, né? E é nesse sentido que a gente quer, né, propor assim, né, essa relação, né, esse contato com outras pessoas que estão discutindo isso na cidade.